nisso, né? Neste momento, vamos sempre agradecer ao Mestre Jesus pela bênção dada a cada um de nós, que nesta noite, com o tema Oração e Atenção do livro Coragem, por diversos espíritos, e esta mensagem vem através do nosso irmão Emmanuel, que o nosso amigo Raimundo Walter receba essas bênçãos e seja iluminado para transmitir a mensagem e que possamos, assim, absorver esses ensinamentos, fazendo com que possamos progredir em espírito, ser nossa alma, que estamos encarnados, e também o progresso aqui na matéria, para que a gente possa se fortalecer a cada dia. E o Mestre Jesus, que ilumine a consciência dos irmãos que ainda não conhecem a tua luz. Que a paz possa reinar em todo o universo, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, mais uma vez, Raimundo sempre colaborando com a nossa casa de Centro Espírita, Casa de Redenção, Mensageiro da Luz, Conceição da Almeida, Bahia. Muita paz, Deus te proteja sempre. Amém, todos nós, que assim seja. Vamos lá, pessoal? O nosso bate-papo hoje, porque é uma responsabilidade muito grande, quando nós estamos aqui para levar a mensagem dos nossos irmãos espirituais para todos. Né? Essa é uma missão que nós temos, nós abraçamos. Não somos perfeitos. Estamos aqui aprendendo, todos nós aqui estamos numa escola. Cada um de nós aqui presentes tem um conhecimento, tem uma forma de pensar, de ser e de agir. Se nós estamos aqui juntos, porque algo foi direcionado para estarmos nesse momento aqui, comungando com as nossas ideias, nossos pensamentos e transmitindo o aprendizado dado pelos nossos irmãos espirituais. Somados também à nossa trajetória de vida, a qual nós estamos aqui de antes, de hoje, ou se daqui a alguns séculos voltaremos aqui. Mas, enfim, o tema de hoje é um tema aparentemente simples, a oração. Mas, ao mesmo tempo, ele é profundo e ele é complexo, como tratamos da realidade do princípio da oração, da conversa com Deus. Por que orar? E entendermos o que é a oração. Mas, primeiro passo, vamos discutir, nós falamos muito em oração, em reza, em rezar, vamos rezar hoje, vamos orar. Qual a diferença entre ambos para que possamos entender como deve ser feito esse diálogo com Cristo, esse diálogo com Deus e com a espiritualidade? Porque Deus, nós vamos mais adiante, quando Emmanuel fala, ele tem vários irmãos, não é? Vários espíritos que são encarregados de atender, através dele, as nossas súplicas, as nossas orações, nossos pedidos. Mas como é que essa oração espírita chega até Deus? Como é que chega à autoespiritualidade? De que maneira? Mas vamos entender. Uma oração, na verdade, é uma súplica, pode ser uma súplica, não é? É um pedido dirigido a Deus, a oração. A um santo, a uma divindade, não é? Podemos chamar de reza, de uma prece. Mas, quando falamos em reza, ela fala geralmente a Deus, aos santos, não é? Ou às entidades espirituais, dependendo da denominação religiosa de cada um, de como cada um professa a sua fé. A gente está falando até mais cedo hoje ali, sobre a questão de fé de cada um, a forma como cada um professa a sua fé, cada um tem sua forma de pensar, de ser, de agir, mas tem uma missão. Todos nós aqui na Terra temos uma missão. Todos aqueles que seguem o caminho do Cristo, dentro da verdade, naquilo que ficou para nós de aprendizado, e que Deus designou para Jesus e para os outros irmãos espirituais, nós que seguimos, procuramos seguir nessa linha com nossa imperfeição, não é? Conversamos com ele. Temos nossa missão de tentar melhorar o ambiente que nós estamos, nosso planeta. Afinal de contas, nosso país, não é? É o coração do mundo, a pátria do evangelho. É aqui que as mudanças estão começando a acontecer.
Então, geralmente, como falamos aqui, a reza, elas são palavras escritas ou decoradas. Elas são decoradas. É aquela história que nós conhecemos várias orações, várias preces, nós decoramos elas e seguimos. Tá? É importante ter essas orações, ter essas... É sim. Porque através delas você também conversa com a espiritualidade, conversa com Deus. Mas a oração é diferente. A oração vem de dentro do coração. Essas são extraídas de dentro de cada um de nós, naquele sentimento. A reza, mesmo ela sendo decorada, mas quando ela vem do coração, ela vem traduzindo aquele sentimento seu de verdade, ela torna-se profunda e chega até Deus, através de seus vários irmãos nossos, né? Seus vários discípulos, que nos orientam e fazem com que possamos seguir em frente. Como diz, né, no livro Coragem, no capítulo 24, oração e atenção. Interessante esse capítulo, como todo livro, quem não leu, eu recomendo até ler. Ele é interessante. Traz uma série de mensagens, experiências, orientações dos nossos irmãos espirituais. Nos mostrando como devemos entender, mostrando como devemos seguir ou proceder diante de todo o contexto universal, diante de todo o contexto qual nós estamos vivenciando. E sabemos que é necessário conversarmos com Deus, porque Deus é o nosso Pai maior. Deus nos atende, sim. Algumas pessoas não conseguem de imediato, talvez achem que não conseguem de imediato o seu intento, o seu pedido. Reclamam. Mas muitas vezes deixamos de entender a mensagem que Deus passou para nós. De entender a mensagem que os nossos irmãos de escola, nossos irmãos espirituais, nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda nos passam. É interessante isso porque precisamos adentrar ao nosso inconsciente, adentrar ao nosso coração para entendermos a nossa oração, o nosso pedido, que nós hoje estamos fazendo, e como fazer esse pedido alcançar, chegar até Deus. Então, como diz no livro Coragem, Emmanuel, como fala, disse, olha, oraste e pediste a Deus. Você ora e peça. Mas você deve deixar lá todas as suas inquietações, todas as suas preocupações. Ter calma. Ter paciência. Reequilibrar suas forças para poder receber as respostas da divina providência, das respostas de Deus, através dos nossos irmãos espirituais, que nos acompanham. Olhem só, para que você possa orar, você ter oração, o seu pedido ser um pedido pautado de energia, pautado de vermelho, de força, de sentimento de amor, é necessário que tenhamos calma, paciência, que tenhamos serenidade. Como Jesus se recolhia para fazer suas orações, assim ele ensinava, ia para um lugar calmo, quieto, sossegado, para orar. Cada um de nós tem uma forma de fazer sua oração. É de cada um. Ou ajoelhado, ou deitado, ou em pé. Mas tem que ser uma oração com calma, com paciência, com equilíbrio. É assim que deve ser. Que quando nós estamos buscando equilíbrio, há uma sintonia entre o ser pedinte e a divina providência. É necessário que haja essa sintonia. Haja um equilíbrio em quem pede e de quem vai receber. Mas quem vai promover esse equilíbrio somos nós que estamos pedindo. É óbvio que muitas vezes estamos em situações difíceis.
Sim. E a natureza humana era assim inquieta naquele momento. Mas na hora que você está fazendo a sua oração, você recebe o bálsamo divino e você passa a ter um certo equilíbrio, uma certa calma para pedir naquele momento. Há uma aquietação do corpo, do ser diante daquilo. Um outro fator que está inserido nesse contexto é a questão de você demonstrar, através de frases grandiosas, bonitas, gritos, gritar, falar alto, fazer espetáculos, não é? Para dizer, para se certificar, como diz o termo que usa Emmanuel, de que a divindade está te escutando. Ou seja, não precisa você gritar. Não é? Aquelas formas de gritos, aquela forma de veemência excessiva, para mostrar que eu gritando, falando alto, eu com veemência, a divindade vai me escutar. E mostrar para quem está à minha volta que eu sou contrito. Não, não é assim. Então isso não é necessário. Essa questão ela não é necessária. É uma questão que não se faz de importância. Aquieta-se. Pare. Mesmo no ambiente de muita movimentação, quantas vezes nos deparamos na rua, em movimentos, as ruas movimentadas, veículo para um lado, veículo para o outro, pessoas passando de um lado para o outro, gritando, som alto. De repente você sente a necessidade de fazer uma oração. E de repente você cria uma aura em sua volta, uma auréola em sua volta, em que você se isola daquele estado vibracional do ambiente e você faz sua oração. A oração é dessa forma. É você ter seu sentimento em equilíbrio, em sintonia com o plano espiritual. Com você mesmo. Que eu preciso estar em sintonia comigo mesmo, para que eu possa transmitir o meu pedido e o meu agradecimento. Porque não é só pedir, é agradecer. Eu pergunto a vocês, não é? Quantas vezes nós agradecemos por dia? E quantas vezes nós pedimos? Pedimos mais ou agradecemos mais? E também uma oração. Oração do agradecimento. Mas tudo tem que vir de dentro, vir da alma. Tem que ser expressado pela alma, aquele sentimento de cada um. E esse sentimento de profundidade é que nos dá exatamente esse convívio com o plano espiritual. Esse convívio com Deus, que faz com que nós possamos chegar sempre adiante. Possamos ser ouvidos por Deus. E atendidos. Vou dar um exemplo prático. Não é? Prático. E fazer um comparativo. Se você chega em um determinado ambiente, uma loja, você já chega lá gritando, reclamando com todo mundo. Será que alguém vai lhe atender? De bom grado? Será que você vai ser atendido naquela hora que você quer? Então é assim com Deus. Deus é o nosso Pai. Então, nós devemos recorrer a Ele, mas com amor. Quando nós pedimos aos nossos pais terrenos, ou quando nossos pais ainda estavam conosco, pedíamos, como é que íamos pedir? Íamos brigando? Íamos gritando com nossos pais? Ou íamos pedindo, mãe, pai, eu quero isso, posso, por favor? Não é assim que a gente fazia? E os nossos pais nos atendiam. Que íamos com o coração aberto, com o sentimento aberto para conversar com nossos pais. É isso, meus irmãos, que nós devemos entender, pensar. Essa é a oração. A oração é trazer o amor, é o sentimento
É você se despojar de todos os sentimentos malévolos, de todos os sentimentos que naquele momento te deixam desnorteados. Daqueles sentimentos do exigir. Oração é suplicar. É ter humildade. Deixar de lado o orgulho, as malevolências. É assim que a oração deve ser feita. Quantas pessoas às vezes pedem, até você pedir alguém, podemos dizer que torna-se uma oração. Olha só, trazemos um comparativo, porque quando você pede com amor, com verdadeiro sentimento de paz, você consegue ter aquilo que você deseja. Assim como você também pode fazer pelo outro. Que não é só pedir para nós mesmos. Podemos pedir à divindade, podemos pedir a Deus para todos que estão à nossa volta. Quantas coisas estão acontecendo à nossa volta? Eu estava conversando até com o Adalberto mais cedo. Não é? Antes de abrirmos, sobre isso. Quantas coisas estão acontecendo à nossa volta? São guerras. Não é verdade? Essas tempestades que estão acontecendo. Quantas pessoas estão perdendo suas casas? Quantas pessoas estão perecendo? Quanta calamidade. Será que nós também estamos olhando, orando por todos esses? Ou apenas estamos pedindo por nós mesmos? Então, volto a dizer, a oração é nos desprover do orgulho. Um texto aparentemente simples, não é? Um capítulo aparentemente simples, mas nos traz uma reflexão profunda sobre a oração. É muito fácil chegar e dizer, vou rezar hoje. Bota os meninos, olha, bota as crianças para rezar hoje. Olha, você tem que rezar. Todo dia tem que rezar tal hora e tal hora você tem que rezar. Você tem que fazer essa oração todo dia, tal hora. Para você orar, você tem que ficar de frente e fazer aquelas orações grandiosas, mostrando que eu estou orando. Não é isso. Será que é isso que eu tenho que ensinar? Ou será que eu tenho que chegar e começar a mostrar que a oração está dentro de você? Está na sua expressão da sua mais profunda alma. No seu mais profundo eu, lá no seu inconsciente. Você abrindo mão do seu egoísmo, abrindo mão do seu sentimento egóico. Oração é isto. É aprender a se desfazer dos grilhões, dos desejos meramente materiais. Olhem só quantas coisas nós estamos conversando aqui sobre a questão da oração. Olhem só quantas coisas. É fácil, não é? Vou rezar, vou orar. Um tema que aparentemente, volto a dizer, é simples, mas ele é profundo, ele é complexo. Que tudo que a espiritualidade nos mostra é para refletirmos. Precisamos aprender a refletir, que é através da reflexão que desenvolvemos a nossa capacidade interior, que aprendemos. É através da reflexão que começamos a perceber o quão ainda somos seres em uma fase primária de aprendizado. Muitos de nós que estão aqui presentes, ou os que estão nos ouvindo, já têm um conhecimento profundo da questão da oração. E fazem isso com naturalidade.
Para orar, não tem dia, não tem hora. É óbvio, se nós temos um compromisso, afirmamos o compromisso de uma reunião mediúnica, de um estudo do Evangelho, vamos discutir. Isso aí tem um horário marcado, vamos seguir aquele horário. Tá? Porque, inclusive, a espiritualidade naquele momento também se programa para nos atender naquele momento. Mas a oração, o canal para a oração está sempre aberto. Os canais para as orações estão sempre abertos. Elas sempre chegam. Elas sempre chegam. Não existe hora para agradecimento, nem para súplica, nem para um pedido urgente. O que existe é abrir o seu coração. É fazer com que sua alma ela transcenda o sentimento, não é? O sentimento de mostrar que eu estou fazendo uma oração. Não é isso. Então, tem um parágrafo nesse texto que Emmanuel fala, né, que diz que não precisa você demonstrar que está precisando. Então, ele faz um comparativo, não é? Quanto uma erva, uma flor, não é? Que o sol não precisa ir para o campo, que o sol não precisa estar lá dentro do campo para atender aquela erva. Isso não precisa o sol. Que para isso basta que os próprios raios do sol se movimentem. Porque os raios do sol, eles se deslocam, são os fótons que estão ali e chegam à Terra. Então, o sol, naquele momento, é o astro-rei. Ele não precisa chegar até a Terra para iluminar aquela planta, que precisa dos seus raios. Assim como Deus. Deus não precisa descer aqui na Terra para nos atender. Pois ele tem seus mensageiros que executam todos os seus magnânimos desejos, seus excelsos desejos, como diz Emmanuel, o tempo Emmanuel até usa, excelsos desejos. Então, Deus tem os nossos irmãos espirituais, tem seus mensageiros, nós estamos com eles à nossa volta o tempo inteiro. Vamos vibrar. Vamos vibrar em harmonia com esses mensageiros, com os nossos irmãos que estão conosco. E chega a oração. Mas vou continuar falando, vai tornar-se uma redundância. Mas é amor, é pelo amor, pelo sentimento que temos para com o outro. Abrir mão de nossos desejos meramente mesquinhos, pessoais, no momento da oração. Precisamos fazer o exercício da oração, do amor, não é? Da benevolência, para que possamos lidar e trabalhar de uma forma magnífica que é a oração. A oração é a conversa com Deus. Nós conversamos. Eu estava ouvindo essa semana, tem uma discussão, participando de um debate espírita, onde alguém dizia assim, um dos nossos interlocutores conversando, dizia o seguinte: muitas pessoas acham que são tão pequenas que não conversam, têm medo de conversar com Deus. Tem medo de conversar com Deus. Tem receio de conversar com Deus. Mas Deus está nos ouvindo o tempo inteiro. Não tenham receio. Não tenham receio. O que nós devemos fazer é exatamente isso. Olharmos, adentrarmos ao nosso mais profundo íntimo e tirar dele aquele mais profundo sentimento de bondade, de amor, de respeito para consigo e para com o outro. Que quando nós tratamos bem o outro,
Quando nós ajudamos ao outro, estamos também fazendo uma oração. Com aquele ato. É um gesto de bondade. E a bondade, ela torce uma oração naquele momento, porque você está fazendo algo com um sentimento de paz, de harmonia, de leveza, de amor para com o outro. A oração não é só você falar. Vem de dentro de você. Algumas citações não, vou usar o termo citações. Mais algum tempo atrás eu estava lendo, tipo uma crônica, onde se falava, alguns de vocês já devem ter escutado isso, de um cidadão que ele andava pelas ruas perambulando, e todo mundo encontrava ele na rua. Ele chegava na igreja, entrava na igreja e dizia: Jesus, eu sou Zé. Talvez você já deve ter escutado isso. Jesus, eu sou Zé. Saía da igreja. E ele era uma pessoa que andava alegre, conversando, e passava a perambular pelas ruas, as pessoas falavam com ele. Um dia esse rapaz sumiu, desapareceu das ruas. Procurava-se ele, até que encontraram ele no hospital. Ele estava no hospital, passou mal, estava lá sendo atendido. E nisso, procurando ele, até o religioso esteve lá no local, conversando com ele. E as enfermeiras disseram que depois que ele chegou lá no ambiente, lá no hospital, o ambiente melhorou. E nisso o religioso havia perguntado a ele: por que você só entra aqui na igreja e só fala Jesus, eu sou Zé? Por quê? E ele respondia: é porque eu não sei orar, eu não sei rezar. Quando ele falava isso, não sei rezar, acreditasse que ele falava isso porque ele não sabia usar aquelas palavras, como ele disse, não sabia usar as palavras que as pessoas diziam. As palavras já definidas. Ele não sabia falar daquele jeito. Ele só sabia dizer: oi Jesus, eu sou Zé. Então no hospital, um dia, encontraram ele alegre, satisfeito, feliz. E apareceu um homem lá em forma de, como se fosse um médico para ele. Ele conversando. E aí essa pessoa chegou para ele e fez assim, ele alegre. O que foi, Zé? Foi o que você viu hoje? Ele disse: não. Eu falei Jesus. Como você falou com Jesus? Ele disse: eu estava aqui deitado. Jesus chegou e fez assim: oi, Zé, eu sou Jesus. Aí ele disse: mas Jesus, eu não sei rezar. Mas eu sou Jesus. Olha o simbolismo. Eu citei esse fato, esse tipo, uma crônica, como simbolismo da oração. O Zé não sabia, como ele mesmo, não sabia falar, rezar aquela linguagem. Tem uma música que diz assim: eu não sei falar a linguagem dos homens. Se não me engano, do Roupa Nova é Cazuza. Eu não falo a linguagem dos homens. Qual é a linguagem dos homens? É do cotidiano, do dia a dia. É aquela linguagem que muita gente acha que tem que ser perfeita. Mas a linguagem perfeita vem de dentro de você. O que adianta eu todo dia gritar, como fala Emmanuel, que é desnecessário demonstrar, fazer demonstrações mirabolantes, espetaculosas? O que adianta eu todo dia estar fazendo isso, à frente de todo mundo, gritando, rezando, eu estar com o livro sagrado na mão, seja qual for o livro, de qualquer denominação religiosa, até o nosso evangelho, e apregoar para todo mundo que eu estou fazendo aquilo e, na verdade, não praticar. E não exercer aquela prática. Né? Olha só, olha outra oração fantástica que nós falamos muito. A parábola do bom samaritano. A atitude dele foi uma oração que veio de dentro dele. Tantos exemplos que nós temos das várias escrituras, né? Em linhas de várias civilizações nós encontramos também isso, a formação de você dar.
mas vindo dentro de você. Muitas pessoas não sabem falar bonito, como nós falamos, como nós dizemos assim. Chegar, por exemplo, porque eu estou conversando com vocês aqui agora, nós estamos trocando experiências, que não adianta. O que adianta eu chegar aqui, usar uma série de termos técnicos, científicos, estou dando um exemplo, e não alcançar o objetivo? Porque tudo tem um momento certo, tem hora exata para discutirmos. E esse é o momento da oração. É interessante que nós discutimos esses textos, abrimos o leque do que está subentendido, a mensagem subliminar ali dentro dos textos, dos trabalhos. As mensagens mais profundas. Por que Jesus falava em parábolas? Por que Jesus falava em parábolas? Porque muitos naquela época não entendiam a mensagem do Cristo. Hoje, não é? Com o advento da Boa Nova, Espiritismo, começamos a entender. Quando falava-se em ciência e religião, existia um confronto entre ciência e religião. Quantos anos nossa civilização, o ser humano ficou atrasado no processo evolutivo? Para entendermos, hoje entendemos o processo reencarnatório, o processo da vida após o desencarne. A ciência está provando. Quantas experiências as pessoas voltam e relatam. As pessoas estavam em estado de coma e retornam. Será que essas pessoas também, aqueles que estavam em volta dele através da oração, essas pessoas não receberam aquele estado vibracional? A ciência já prova hoje o poder da oração. Exames estão sendo feitos em pessoas que são religiosas, que oram, e a vibração daqueles que estão à volta das pessoas que estão fazendo tratamento nos hospitais, a força da oração e da fé. Agora, para orarmos, precisamos ter fé, acreditar no Pai, na certeza da existência da vida. É tão bom quando nós começamos a aprender e a buscarmos a certeza, a entendermos a certeza da vida. A vida aqui existe, é palpável, nós somos matéria ainda. Mas temos a certeza da vida espiritual. Quantos irmãos se apresentam para nós através de mensagens psicografadas, da psicofonia, da materialização? Quantos espíritos se materializam? Quantos irmãos espirituais estão conosco, à nossa volta, já materializaram alguns, de outros estados vibracionais? E a ciência tem comprovado isso. Aí vocês perguntam, mas, Raimundo Valdo, nós estamos falando de oração. Mas a oração é você descortinar o seu pensamento para a realidade da própria vida. É descortinar o sentimento de fé e de amor. Então, quando Emmanuel fala no texto assim, ora e pede. Ora e pede e preste atenção naquilo que você deseja. Tá? Porque às vezes você recebe, você faz o pedido, a oração, e você recebe. Mas você precisa entender, ter essa percepção. Para isso é necessário que você esteja exatamente aberto, dentro da oração, a receber essas mensagens. Porque o que você pede vem. Vem. A fé faz com que isso venha. Quantas mensagens nós recebemos de pessoas diferentes de nós, que vão atender aquele nosso pedido que fizemos ao Pai e os mensageiros levaram para Ele. Que nós precisamos estar em sintonia com o universo, em sintonia com o plano que nós estamos vivendo, com o plano espiritual. Quantas de vocês, de nós,
já recebemos benefícios através da oração, mas não veio direto. Muita gente diz assim, olha, vou pedir e vai se materializar na minha frente o que eu quero. Mas não é assim. Vem através de uma mensagem, de um olhar, de um abraço, de uma pessoa que você nem conhece, através, como diz mesmo, o próprio Emmanuel, vem algo, vem algo que vem te doando. Do nada aparece alguém te fazendo a doação. Quantas vezes já aconteceu você, por exemplo, alguém próximo a você te pediu algo, você naquele momento você não pôde atender. Mas você ora e pede para aquela pessoa. De repente, aquela mesma pessoa recebe através de uma terceira pessoa, o indivíduo, aquela doação que você pediu. É fé, é amor, fazer com amor, é oração. Chega, ela chega. Pode não chegar na hora que você quer, porque nem tudo é como nós queremos e não é o que eu quero. Não é imediatismo, é uma construção. O pedido é uma construção. São os seus momentos que você pode receber os pedidos. São os seus momentos que vão fazer com que você tenha a resolução daquele problema que você vivencia. Mas tudo tem a hora certa. Para que nós possamos compreender, entender o poder da oração e que Deus está conosco o tempo inteiro. Às vezes as pessoas fazem oração, não recebem aquilo direto que eles querem. Às vezes, muitas vezes, estamos nos livrando de um problema muito maior do que aquele que você está vivenciando. Você tem aquela enfermidade, aquele problema seu reduzido. Mas que você também vai ter que fazer a sua parte para que você alcance a plenitude do seu desejo. Por exemplo, se você toma uma medicação, o médico vai e prescreve você a medicação. Olha, você precisa tomar essa medicação por tantos dias. Você vai tomar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, já estou bom e para de tomar a medicação. O médico fez o trabalho dele. Você foi a ele, ele te atendeu. Mas você não seguiu as instruções, recomendações. Então, nós, através da oração, é pelo amor. Se nós não fizermos nossas orações, se nós não nos desvincularmos do egoísmo, volto a repetir, egoísmo, da materialidade, como nossas orações estarão em vibração e sintonia? Por que eu tenho que gritar aos quatro ventos que eu estou rezando, que eu estou orando, que eu estou fazendo uma súplica? Por que isso? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, como diz Emmanuel, ele diz o seguinte, que em várias situações, momentos, circunstâncias da nossa vida, as advertências, os conselhos, as informações, não é que vem para você, as orientações e a palavra de bênção vai alcançar a alma do ser. Tá, no bate-papo inicial, custa a gente dar um abraço a alguém na rua, dar um bom dia. Quantas pessoas estão suplicando na rua? De repente você está com um problema, alguém passa na rua, você nunca viu, olha para você, sorri e te dá um abraço. Sorri para você, te dá um bom dia, te dá uma boa tarde. Ali, muitas vezes, uma mensagem de Deus. E olha, estou te olhando, estou te acompanhando. O sorriso daquela pessoa para você naquele momento seria um bálsamo. É Deus dizendo para você, olha, seu pedido será atendido. Olha, você está no caminho certo. Aquieta-te, siga em frente. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes nós já passamos nas ruas e encontramos um mendigo ali sentado numa situação pior do que a nossa, uma situação de dificuldades, pessoas em situação de rua, crianças em situação de rua olham para você sorrindo,
Bom dia, tio. Bom dia, tia. Oi, tio. Oi, tia. Às vezes não me pede nada. Será que aquilo não toca o teu coração? Uma criança que muitas vezes é um adulto que não tem um abrigo, não tem um cobertor, não tem o que comer. Então a oração está dentro disto tudo. E nós recebemos as informações. Recebemos o que o Mestre nos dá. Recebemos. Ele nos dá. Deus nos dá. Precisamos, tem um ditado, vamos olhar os sinais. Às vezes, por exemplo, muitos de vocês aqui, no estudo do Evangelho, nós, o tema do Evangelho. O que é o tema do Evangelho hoje? De repente, quando você pega e abre o tema do Evangelho, vai exatamente no momento que você está precisando. Não é verdade? Quantas vezes do nada você está em sua casa, deu vontade de você abrir um livro qualquer, de repente você cai em uma página, um parágrafo, com uma mensagem para você. Então essas mensagens, Deus nos dá dessa maneira. Na palavra de um amigo, na página de um livro, não é verdade? Quantos de vocês, de nós, vou falar nós, já aconteceu isso? Quantas vezes já acordamos de madrugada, o sono passa de uma hora para a outra, você levanta, bebe um copo com água, não vem um sono, de repente, do nada você olha um livro, ou até você liga a televisão, cai um canal que você nunca usou, de repente uma palavra apareceu ali, um texto aparece ali, aí você faz, olha, isso está para mim. Não é verdade? É por isso que precisamos estar acompanhando para e passo. E outro fato, está na rua, aparece um cartaz, o próprio Emmanuel fala isso nesse texto, interessante, quem lê o texto deve ter visto isso. Emmanuel fala muito sobre isso. Nos dando, ensinando a entender os sinais que nos são dados. Será que hoje eu estou aqui, o convite que Adalberto me fez, desculpe, foi um convite aleatório? Por que a data de hoje? Por que hoje? Não poderia ser na outra quarta-feira? Mas por que hoje? E por que esse tema? Porque acredito que esse texto veio para mim, que eu também precisava desenvolver esse trabalho, assim como todos nós aqui reunidos entendemos a oração. E de repente eu fui agraciado em fazer esse bate-papo hoje. Porque nós precisamos, caros irmãos, sairmos daquela linguagem retórica, aquela linguagem que nós usamos muitas vezes de sentimentalismo dentro das nossas doutrinárias. Aquele sentimento de dizer assim, oh, meu irmão. Não, não é isso. O espiritismo não é isso. A doutrina espírita nos mostra, os irmãos nos mostram, que é uma doutrina de verdade. Que se tem que ser dita a verdade, tem que ser mostrada a verdade, tem que se elucidar os fatos e tem que se adentrar ao mais profundo íntimo de cada um da própria doutrina. Que a doutrina nos veio revelar a luz. E a luz não pode ficar escondida. Todos nós que estamos aqui reunidos hoje, é porque precisávamos estar aqui hoje conversando sobre esse assunto. Quantos de nós aqui já chateou e disse, não vou rezar mais, não vou fazer mais oração? Quantos? Ou, se não for, estiver aqui, mas já ouviu alguém dizer, para que rezar não resolve nada? Muitas vezes, ainda não tiveram a percepção de ver, de entender os sinais que são dados a vós. Porque nos falta muitas vezes o amor e deixar de lado, volta a usar a mesma palavra de sempre,
que é uma palavra que nós vamos usar bastante, usamos muito, que é a questão do egoísmo. Eu só olho para mim. E Deus olha para todos. Por isso que esse texto aqui ele é muito, muito, muito profundo. Nos abre o leque para entendermos a oração. Então, tudo isso que se pede, né, como diz Emmanuel, eu vou usar muito nesse livro de Chico, que é muito bom, fantástico. Toda a sua necessidade, tudo aquilo que você pede, não é? Elas procuram você. Elas lhe procuram. Você, poxa, como é que minhas petições, meus pedidos vão me procurar? Através dos seus sentimentos, seus próprios sentimentos. Seus sentimentos, quando eles são desvendados, quando eles vêm à tona, esses sentimentos conversam com você. E eles vêm do coração ao seu ponto intelectual, ao seu ponto da organização do pensamento, que é o nosso cérebro. Então, caros irmãos, é isto que nós precisamos buscar. Seus pensamentos, quando você começa a abrir seus sentimentos, eles vão começar a correr à sua volta e vão surgir lhe dando sua própria resposta. Trabalhados com a espiritualidade. Sonhamos, dormimos. Quantas vezes acordamos com a solução dos nossos problemas? Quantas vezes acordamos com a intuição de que algo vai ser resolvido? Quantas vezes você sonhou com um fato, determinado fato, de repente alguém bate na sua porta com a solução daquele problema? Você ora acordado, você ora dormindo, você conversa com você conversa com os irmãos. Estamos aqui nesse momento conversando, mas é uma oração. Que nós estamos nos perguntando, Pai, como eu estou orando? Por favor, Pai, me oriente. Isso é oração. Então, meus irmãos, Deus sempre responde. Tem uma frase que Emmanuel fala assim, você me vê assim, Deus sempre responde pelas vozes da estrada, ou pela pregação, ou pelo esclarecimento da causa, da tua causa. Ou da sua causa não, desculpe, da sua casa de fé. Ou seja, a nossa casa de fé onde é? Nos reunimos na casa espírita. Às vezes as respostas estão lá no dia de uma palestra. No dia de uma reunião mediúnica. No dia que você está entregando, fazendo a sopa. No dia que você está fazendo atendimento espiritual para alguém. Às vezes chega uma pessoa para te procurar com um problema dela, pessoal. De repente, ela responde a sua própria pergunta. Pergunta que você fez. A si mesmo em oração. Então, tudo isso que você passa no diálogo com pessoas, não é isso? Você pode receber essas informações. A natureza também te dá respostas. Olha quantas formas temos de receber as respostas de Deus para os nossos pedidos. Então, é necessário, caros irmãos, que paremos e pensemos. Quantas ideias aparecem do nada? Do nada. Para que você possa chegar ao Pai. O exemplo que eu dei para vocês. Do nada você acorda, ou você está num dia, chega em casa, cansado do trabalho, ou de outra atividade que você fez, de repente você se depara com um livro à sua frente. Do nada você abre aquele livro, que não era para você abrir, porque você chegou cansado. Sua ideia era tomar um banho, era comer alguma coisa, de repente quando você abre, está ali uma mensagem, está ali uma mensagem. Observemos os sinais. Então, Jesus nos mostrou isso com a oração do Pai Nosso. Não é verdade?
Então, ele sempre procura, da procura do amor. Está no texto também do capítulo 24 de Emanuel, quando ele fala a oração do Pai Nosso. Não é isso? Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele fala para você dar atenção à oração e o que está na oração que o Pai Nosso nos ensinou. É você refletir sobre ele. Então, precisamos escolher, segundo Jesus disse, escolher um lugar pessoal, um lugar seu, íntimo seu, para que faça a oração e esteja contrito com Deus. Que sua oração ela saia na mais profundidade, leveza do sentimento, do amor. Na mais leveza daquele desejo de estar se relacionando com o Pai. É uma relação de família. Aquela família unida, que todos estão ali juntos, conversando, suplicando com o outro, pedindo orientação. Porque a oração é um pedido para resolver algo que você deseja, que te dê sabedoria para resolver seus problemas. Uma súplica e um agradecimento. Esse é o princípio da oração. Então, meus irmãos, como diz Emmanuel, a gente fechar aqui o nosso trabalho de hoje, ele diz o seguinte, no final do texto, para se recordar, o Divino Mestre, né? Que devemos estar convencidos que Deus nos atende. Deus está conosco. Deus sempre nos atende. De forma constante. Então, é isso que nós temos que fazer. E para isso precisa que nós façamos um silêncio no mundo de nós mesmos, olharmos para nós. Nós devemos esquecer os nossos desejos, as nossas exigências. Deus, eu quero isso para mim, essa exigência. Não podemos exigir de Deus, não devemos. E desejo não só para ouvir a palavra de Deus, mas também a fim de aceitá-las. Que a oração não é só você receber tudo, também aceitar tudo aquilo que vem. Às vezes o não vem para você. Porque você, naquele momento, precisava escutar o não. Tudo aquilo que vem de Deus, sempre a nosso favor. Meus irmãos, estamos já no avançar da hora, né? E só tenho que agradecer a Deus por estarmos aqui juntos e orarmos. Oração, ela vem do coração. Vem do coração. A oração vem do coração. Ela vem da alma, do seu mais infinito universo interior. Porque a oração transcende. Ela vem à tona. E é isso que devemos fazer. É um ato de amor, a oração, que nos ensina a nos desprover do egoísmo, do rancor, da malevolência, da raiva, mas nos ensina a amar e a ser humilde. A oração nos ensina a sermos humildes. Assim sendo, meus irmãos, eu encerro minha fala. Falei muito hoje, não é? Encerro minha fala. Estou aqui aberto, se assim o desejarem, para a conversa. Muito bem. São essas informações que cada um de nós vamos buscando no dia a dia, somando na nossa caminhada essas experiências, porque o sentido da oração, a gente está acostumado a fazer a oração no momento das aflições. E o próprio Emmanuel mostra que no momento das aflições, a gente não consegue absorver quase nada, porque a gente fica sem saber o que pedir. Então, a oração é constante, é o que Raimundo falou aí. Não precisa de horário, não precisa de hora para o dia, ou semana. É constante, a gente está andando, então, passando pelas situações que estamos passando, então vamos agradecer a Deus, pedindo essa bênção de misericórdia,
para que a gente esteja atento ao que estamos fazendo, o que estamos querendo, porque muitas coisas que estamos querendo é passageira e a gente deve exatamente pedir a Deus aquilo que é do nosso dia a dia e que vamos levar para o mundo espiritual. Isso. Então, é o amor que está dentro de nós. Fidel já levantou a mão e muitos outros aí também vão querer falar. Está aberta. Muito obrigado, Raimundo. Eu que Olha, agradeço. Raimundo, você não falou pouco não, rapaz. Ou você não falou muito não, falou até pouco, porque a oração que você falasse mesmo, você ia demorar aí a noite toda. Aí sua fala foi muito boa, foi magnífica, foi brava e formidável sobre a oração. É isso mesmo. A oração é tudo em nossa vida, onde a gente se aperta, pede a Deus aquilo. E eu sou assim uma prova disso que as orações que eu fiz, graças a Deus, eu realizei para o emprego, para uma formação, entendeu? Para a própria, assim, circunstância médica, também eu fui muito agraciado, entendeu? Fiz cirurgia do olho, fiz cirurgia do joelho, graças a Deus estou bem, faço tudo, entendeu? Estou com saúde. E eu acho que se você pedir com fé, como você falou aí, é, a gente é atendido. Pode até demorar um pouco, a gente é atendido. E às vezes a gente é atendido de outra forma. Isso. Como você falou também, a gente não compreendemos, né? Não compreendemos. Mas é isso tudo. E o que você falou aí do rapaz da igreja, o Zé, que ele chegava na igreja e falava que ele era Zé, Jesus, eu sou Zé. Mas ali, incluindo essas falas dele, estava uma porção de sentimento, né? Isso. Pedindo pão de cada dia, pedindo um emprego, um biscate para Isso. sustentar a sua vida, né? E então o que você falou também, a prece é uma oração, é rezar também, tudo é uma prece, né? Até em silêncio mesmo, você não está falando, não está articulando, mas você está pensando, né? Dizendo, oh, meu Deus, eu estou num problema tal, me ajude e tal, e pede naquela hora, com aquela fé, aquela, né? Aquela Isso. garra, e eu acho que será bem-vinda. Deixa eu ver outra palavra que eu acertei aqui ao bom samaritano também, que a gente já vimos, né? A missa, antigamente, a gente ia para a missa, né? E o padre rezava em latim, né? Você não compreendia nada, mas ali estava a fé nele, porque ali era a cultura do país, não Isso. está decifrada. Nele rezava em latim, todo mundo acompanhava, né? Mas ali estava a Isso. fé de todos nós naquilo ali. E a gente estava pedindo mentalmente porque a gente queria ali, né? Um bom dia, tal, que amanhã Deus me ajude, eu conseguir o emprego, me ajude a minha formação e tudo isso Isso. mesmo. A Isso mesmo. prece é importante, não adianta, a gente sempre tem que estar rezando a fé para a fé nos proteger, né? Aquilo eu acho que vem tipo um invólucro, né? Um invólucro que você fica ali coberto de proteção. É isso mesmo, amigo. Parabéns e é isso mesmo. Você não falou muito, não. Falou até pouco, viu? Obrigado. Obrigado por tudo. Está aberto Ok, aí meu para outras irmão. pessoas aí comentar. Boa noite, gente. Então, Raimundo, Boa noite. pode se considerar oração pedidos que a gente faz a Deus? Sim. Geralmente elas são porque Fidelis colocou muito bem, a Adalberto já colocou também aqui. Nós fazemos um pedido. Ninguém aqui, nenhum de nós está escape de fazer um pedido. Como o Fidelis colocou, por exemplo, da cirurgia que ele precisou fazer, trabalho, todos nós pedimos a Deus. Agora, o pedido tem que vir com fé, com amor, com sentimento. Não um pedido egóico, mas um pedido para nos ajudar a resolver aquela situação. Porque quando a gente faz um pedido com sentimento de amor, ele vem. Mas não aquele pedido egoísta. Eu quero para mim, não. Pede com humildade. Que a oração é humildade. Ok, disse? Ok. É interessante
que eu só tenho que agradecer aqui a vocês, né? As perguntas, o tempo de vocês estão comigo aqui para conversarmos, porque eu volto a dizer, tudo que nós falamos, todos nós, aquilo que é enviado para que nós possamos conversar, é necessário uma reflexão. Precisamos refletir tudo o que nós falamos. E a doutrina espírita, ela é fantástica. Quando nós paramos e analisamos tudo isso, refletimos, somos pessoas melhores. Hoje, por exemplo, nós, entre todos nós, aprendemos mais alguma coisa. O depoimento de Fidelis, o Disso já falou, o que o Alberto fala. O que muitos de vocês estão pensando também, estão vibrando, está chegando aos altos, está chegando em nós. É essa vibração que chega. Todos nós vamos refletir. Cada aprendizado é uma reflexão. Cada dia é um dia diferente, mas um dia que nós estamos alcançando, buscando alcançar o equilíbrio moral, ético e espiritual. Ok? Então, eu estava pensando aqui, Raimundo, então tem bastante tipo de oração, né? São pedidos, agradecimentos, também é o tipo de oração, e tem a oração que nós fazemos, né? Muitas orações, principalmente nós espíritas, sabemos, né? Então, são vários tipos de oração que muitas vezes a pessoa nem percebe. É assim que a gente entende mais ou menos? É sim, a oração, independente ou não disso, da religião de cada um de nós, a oração é a construção do sentimento traduzido em palavras. Que pode ser palavras ditas, que nós estamos falando aqui agora, ou aquelas palavras do nosso interior. Você pode chegar, por exemplo, fazer uma oração, olhar para o sol, olhar para as estrelas ou para a luz e dizer assim, Pai, obrigado. Você fez uma oração. Porque a oração não precisa frases mirabolantes. Não precisa. A oração é aquilo que vem de dentro de você. Lógico que existem as orações com mais profundidade, mais elaboradas, que fazem parte de todo um processo humano. Mas você está em um lugar parado, você olha assim, caiu uma gota de água na sua mão. Obrigado, meu Deus. Você vai atravessar uma rua, não é? De repente, alguma coisa chama a atenção, do lado você não atravessa a rua e de repente passa um carro naquela hora na sua frente. Você diz, poxa, meu Deus, me livrou, obrigado. É uma oração. Uma oração de livramento. Então, é isso que é a oração. É complexo. É um processo subjetivo de sentimentos. Está lá dentro do nosso inconsciente também. Então, o que você fizer com amor e sentimento, pedindo, agradecendo, suplicando, pedindo pelo outro, é uma oração. É uma forma de oração. A oração é uma forma de se comunicar com Deus. Cada um tem sua forma individual de se comunicar. Tá bom? Ok. Ô, Raimundo, Sim. tem um livro de oração no dia a dia de Adenauer Novaes, Sim. que não é propriamente oração. Ele fala assim, a oração, se a pessoa às vezes quer fazer uma oração e ler esse livro, ele vai fazer boas orações, né? Tem assim, orações sempre, oração a acordar, oração a doença, oração à desencarnação, oração no relacionamento, oração na família, oração no trabalho, oração e emoção, oração no amor, oração e espiritualidade, oração e caridade, oração e harmonia, oração e religião, oração e sexo, oração e perdão, oração e a humildade, oração e atitude, oração e perda, oração e orgulho, oração e embate, oração e afetividade, oração e dependência, oração e saúde, oração e poder, oração e designação pessoal, oração e mediunidade, oração e expiação, oração e casamento, oração em Jesus e oração em Deus. Rapaz, é um bom livro, esse livro aqui, mais ou menos, de Adenauer Novaes. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. É um livrinho excepcional. Eu procurei esse livro, aí no centro que eu estou indo, a senhora disse, rapaz, esse livro chega no instante acaba. Eu digo, então eu vou encomendar um para mim. Encomende um para mim aí.
É bom, mas é bom. É bom. É bom, rapaz. E ter uma explicação de tudo assim, tudo assim. Porque a oração, na verdade, é como você falou, sai de dentro de nós, né? É naquela Isso, hora de aflição, é naquela hora de agradecimento, né? isso, E vai, né? Naquela hora que ele está pedindo a doença do pai, a doença da mãe que melhore, a doença do filho, né? A isso é doença da verdade. esposa, e aí vai. É isso mesmo, é de coração. Mas se você puder também estudar sobre a oração, que tem também no livro dos Espíritos, né? Também dos É. Espíritos tem, falando sobre oração, é muito bom. O É isso Evangelho que eu fala muito queria sobre isso falar. também. Ah, é. Pessoal, vamos perguntar, viu? Tem dúvida, pergunta logo. Está aberto aí. Já está chegando ao final. Tem mais alguns segundos. Mais alguém? O próprio Raimundo já pode fazer a prece final da doutrinária da noite, se Pronto. Faremos sim. quiser. Obrigado, meu Deus, por esse momento de aprendizado, de troca de experiência de cada um de nós. Que todos sejam abençoados, que todos nós possamos, através desse aprendizado de hoje, buscarmos a oração com mais humildade, buscar o Pai maior com humildade, com mais respeito com mais respeito de um para com o outro. É um momento único, Pai, estarmos juntos, aprendendo como nos comunicar contigo. Que muitas vezes apenas falamos, mas não entendemos. E a cada dia estudando, estamos aprendendo. Muito obrigado. E vos peço nesse momento, Pai, pela paz do mundo, para aquelas pessoas que estão sofrendo com essas águas em suas casas, derrubando suas casas. Que seja feita a tua vontade diante dos desígnios estabelecidos pelo próprio homem, que na sua ganância, que na sua essência, ele busca apenas o prazer material. Pai, vai nos enviastes como mensageiros, para que possamos trazer a todos a luz, e que essa luz seja recebida por todos aqueles que nos escutam. Que essa luz, paz, seja abraçada, e que o sentimento de amor seja para com todos, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, como vossos mensageiros, trazer a toda a luz para aqueles que ainda carecem do aprendizado, do conhecimento, da fé. Que assim seja, Senhor.